Pessoal, nós vamos estudar agora ação penal pública. Já tem no nosso canal o nosso estudo de ação penal, né? E eu terminei o nosso estudo de ação penal falando das duas espécies, né, de ações penais, né? Apesar que a doutrina não é majoritária nesse entendimento. Tem até doutrinador que fala que tem 5 espécies, né, de ação penal, né? Outros entendem que tem 2, assim como eu. O importante é que não interessa a quantidade de espécies de ação penal. O entendimento é quais são as ações penais possíveis. Isso que é importante, tá? Então, vou começar agora falando da ação penal pública, né? Ela, como gênero, tem 2 espécies: ação penal pública condicionada e ação penal pública incondicionada. Beleza? Então vamos lá. Ação penal pública incondicionada. Artigo 24, parágrafo 1º, Código de Processo Penal. Não precisa preencher nenhum requisito para que o Ministério Público promova a ação penal incondicionada, ou seja, incondicionada, não precisa de condição, tá? Não tem nenhuma condição que ele tenha que satisfazer o Ministério Público para promover essa ação penal. A ação penal pública condicionada, que está no caput do artigo 24, CPP, Código de Processo Penal, é aquela ação penal que vem expressa na lei penal, expressa, ipsis literi, ou seja, literalidade, ao pé da letra. Para que ela seja promovida, é necessário o preenchimento de algum requisito, de alguma condição. Por isso que é condicionada, é uma questão de semântica, né? Já é português, não é nem Código de Processo Penal, é português, semântica. Temos 2 condições possíveis de ação penal pública condicionada, que está lá no caput do artigo 24 do Código de Processo Penal. Por isso que comecei pela incondicionada, para depois passar pela condicionada, já que a condicionada, que é uma espécie de ação penal pública, tem as suas 2 subespécies, né? Então tá. A ação penal pública condicionada, caput do artigo 24 do Código de Processo Penal, tem 2 subespécies, tá? A ação penal pública condicionada à representação do ofendido ou do seu representante legal, tá? Essa representação é como se fosse um pedido, né? Uma autorização, condicionada à representação do ofendido ou do seu representante legal. Ofendido é a mesma coisa que vítima, já foi falado isso em alguns estudos passados. Claro que a representação do ofendido ou do seu representante legal é feita através do advogado de defesa. Se não tiver advogado, defensor público. Então, quer dizer, essa representação não é a vítima, o ofendido que vai lá e fazer a ação, não. É o advogado. Ou seja, defensor público, né, se ele não tiver condições financeiras, ou advogado criminalista, né, que atua na área. Ok? Representante legal, tá? No caso, já foi falado, mas estou fazendo aquele bate-bola rapidinho. O ofendido ou a vítima, né, é a mesma coisa. O representante legal, olha só, representante legal, quando a vítima ou o ofendido, né, morreu ou desapareceu, né, é ausente judicialmente, né, civilmente dado como ausente, né, não é o ausente de boca, ele sumiu, a vítima. Quem é que pode representar, né, representar legalmente o ofendido? Nós temos uma ordem preferencial: cônjuge, os pais, os filhos e o irmão, tá? Cônjuge, ascendente, descendente e irmãos, tá? Irmãos, tá? Beleza? Então tá, ação penal pública condicionada à representação do ofendido ou do seu representante legal, e está lá elencada no artigo 25 do Código de Processo Penal.
né? A forma é livre, amplitude dos fatos, princípio da consubstanciação, capacidade postulatória, né? No caso, a vítima ou o ofendido, que é a mesma coisa, sinônimo, ou seu representante legal, tá? Já falei quem é a ordem preferencial. Cônjuges, ascendente, que são os pais, descendentes, que são os filhos, e o irmão, né? O Ministério Público só poderá promover essa ação penal pública se tiver a representação, que é o pedido, né, da vítima, do ofendido, ou uma autorização da vítima ou do ofendido para que o Ministério Público, né, possa promover essa ação penal pública, tá? Que é uma espécie de autorização que a vítima ou o ofendido dá para o Ministério Público para que o promotor de justiça, que é o representante legal do Ministério Público, promova essa ação penal. Exemplo, artigo 156, literalidade da lei, Código Penal. Então vamos lá. Furto de coisa comum. Artigo 156, ipsiliter, Código Penal. Subtrair o condômino, coerdeiro ou sócio para si ou para outrem, a quem legitimamente a detém a coisa comum. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Parágrafo 1º. IPC, importante pra caramba. Parágrafo 1º. Somente se procede mediante representação do ofendido ou seu representante legal. Ou seja, literalidade da lei. Para que a ação penal pública condicionada à representação, ou seja, a autorização da vítima do ofendido para que o Ministério Público promova a ação penal pública condicionada à representação, tem que estar na lei. Somente se procede mediante representação. Ou seja, se ela se promove somente mediante uma representação, ela não pode ser incondicionada, ela é condicionada. Ou seja, a incondicionada, o Ministério Público não depende de ninguém, vai direto promover a ação penal. Isso não é incondicionada, não precisa de condições de ninguém. Na condicionada precisa, né, da condição. Qual é a condição? A representação, que a gente está tratando agora, ou no caso da representação, no caso da vítima ou do ofendido, ou a segunda, que a gente vai falar daqui a pouco, o requerimento do ministro da Justiça. Não é Ministério da Justiça, é ministro da Justiça. Esse requerimento, normalmente, técnico-juridicamente falando, requerimento o ofendido, tal, a vítima requeria pedir, mas nesse caso não. Esse requerimento aqui no sentido de ordem do ministro da Justiça. Então tá. Exemplo, eu e minhas 3 irmãs recebemos do nosso pai uma herança, e nessa herança existem várias joias. Eu vou lá e pego subrepticiamente as joias e fico comigo. No caso, eu furtei algo que, por causa da herança, era meu e de minhas irmãs, ou seja, uma coisa comum, um condomínio, né, de um bem. Esse crime, para que possamos ter uma ação penal pública por ele, é preciso ter uma representação. É preciso que as irmãs, ou apenas uma delas, represente assim, abre aspas, autorizo a promoção da ação penal contra quem? Fulana de tal, né? Fecha aspas. Mas quem irá promover essa ação penal é o Ministério Público. Essa ação penal é pública, só que o Ministério Público só irá promover essa ação penal se tiver uma condição. 2 pontos. A representação do ofendido ou do seu representante legal e vem expressamente em lei, ok? Então tá. Por que é pública? Porque é promovida pelo Ministério Público. Se fosse privada, a gente vai falar mais à frente, nos próximos estudos aí, seria o advogado de criminalista, um advogado contratado ou um defensor público. Beleza? Bom, quando o legislador determina quer que uma ação penal pública seja condicionada, tem uma condição, a representação, ele, né, no caso o legislador, descreve expressamente
como o parágrafo 1º do artigo 156 do Código Penal. Vamos a ele, in verbis. Artigo 156, parágrafo 1º, né? Somente se procede mediante representação. Ou seja, é como se ele dissesse, parágrafo 1º, essa ação penal somente se procede mediante representação do ofendido ou do seu representante legal, né? Então, falando ipsiliteri, tá lá, parágrafo 1º, somente se procede mediante representação, ponto. Agora eu vou comentário meu, parágrafo 1º, é como se dissesse, parágrafo 1º do artigo 156, essa ação penal, entre aspas, bota lá, parágrafo 1º do artigo 156, entre aspas, entre parênteses, essa ação penal somente se procede mediante representação, outra chavezinha lá, do ofendido ou do seu representante legal, ok? A regra é que a ação penal é pública incondicionada quando a ação penal pública for condicionada à representação, tem um prazo de 6 meses, contado da data do fato e do conhecimento da autoria. Bom, quando a regra é da ação penal pública incondicionada, eu fiz um adendo rapidinho aqui que faltou esse comentário do prazo de 6 meses, contados da data do fato ou do conhecimento da autoria para mover essa ação. Tá, então vamos voltar aqui. A regra é que a ação penal pública incondicionada, o legislador vai dizer expressamente. A gente vê muito, isso é bem basilar, conhecimento comum, tanto o Código Penal como o processo penal, é literalidade da lei. Não tem que ter margem aqui para uma hermenêutica aqui, não, mas eu entendi, não, negativo. É o pé da letra, por isso que vem escrito expressamente. Ação penal pública incondicionada, ação penal pública condicionada, o legislador vai dizer expressamente, tá? Então a gente tem que atentar para esse detalhe. Bom, quando a ação penal pública, reforçando, for condicionada à representação, que tem um prazo de 6 meses contados da data do fato ou do conhecimento da autoria, o legislador vai dizer expressamente. Agora nós vamos falar da ação penal pública condicionada ao requerimento, entre parênteses, ordem, do ministro da Justiça, pegadinha, do Ministério da Justiça na prova lá, não é Ministério da Justiça, é o Ministro da Justiça. Está lá no artigo 145, parágrafo único, Código Penal. Vamos lá. Nesse caso, será condicionada ao requerimento, entre parênteses, ordem, do Ministro da Justiça. A fundamentação será por haver algum interesse da nação envolvido. Exemplo claro, artigo 145, parágrafo único do Código Penal. In verbis, crimes contra a honra. Artigo 145, Código Penal. Nos crimes previstos neste capítulo, somente se procede mediante queixa, salvo quando, no caso do artigo 140, parágrafo 2º, da violência resulta lesão corporal. Parágrafo único. Procede-se mediante requisição do Ministro da Justiça, no caso do inciso 1 do caput do artigo 141 deste Código, e mediante representação do ofendido, no caso do inciso 2 do mesmo artigo, bem como no caso do parágrafo 3º do artigo 140 deste Código. Então está bem aqui, ó, artigo 145, Código Penal, parágrafo único. Procede-se mediante requisição do Ministro da Justiça. Ipsiliteri, está aqui, ó, literalidade da lei. Artigo 141, Código Penal. As penas combinadas neste capítulo aumentam-se de 1/3 se qualquer dos crimes é cometido. Inciso 1, contra o Presidente da República ou contra chefe de governo estrangeiro. Artigo 140 do Código Penal. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. Parágrafo 3º. Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Artigo 141, eu já li, as penas combinadas neste capítulo aumentam de 1/3 se qualquer dos crimes é cometido. E inciso 1, contra o Presidente da República. Eu li aqui o artigo 140
e ele ficou aqui no limbo. Realmente ele não tem nada a ver. Aqui esse é o artigo 140, parágrafo 3º. Eu não sei porque nem que eu coloquei isso aqui. Enfim, nesses crimes, né, artigo 145, artigo 141, né, artigo 145, está lá bem escrito, parágrafo único, requisição do ministro da Justiça. Artigo 141, inciso 1, contra o presidente da República ou contra a chefe do governo estrangeiro. Nesses crimes, o legislador está dizendo expressamente qual a condição para a propositura da ação penal pública. Em alguns casos, ele diz que a condição é a representação do ofendido. Em outros casos, ele diz que é a requisição do ministro da Justiça. Lembrando que a requisição tem natureza jurídica de uma determinação, de uma imposição de uma ordem do ministro da Justiça e não do Ministério da Justiça. Essa é a pegadinha na prova. Vai lá, vai dizer que é Ministério da Justiça, aí quem leu de uma maneira superficial vai marcar a questão errada. Ou então vai ficar aquela dúvida cruel e vai marcar errado, do mesmo jeito. Bom, então a ação penal, via de regra, é pública, incondicionada, ou seja, o Ministério Público promove a ação penal pública sem ter nenhuma condição. Tá? Porém, segundo o artigo 24, Código de Processo Penal, eu vou ler ele comentado, né? Não vou ler ele ipsiliter, não, vou ler ele comentado. Bom, artigo 24, Código de Processo Penal, abre aspas, quando a lei o exigir, ou seja, vem expresso na lei, quando a lei exigir expressamente, ela vai ser condicionada à ordem, ou seja, requisição do ministro da Justiça, ou à autorização, ou seja, representação do ofendido ou vítima, né, ou seu representante legal, ou seja, tem um prazo para a representação, 6 meses contados da data do fato ou do conhecimento da autoria, tá? Estamos falando da ação penal pública incondicionada. Mas, quando o ofendido morreu ou quando o ofendido não tem capacidade jurídica, será a representação feita, ou tiver também ausente, né? Ausente civilmente, né? Foi declarado ausente e tal. Bom, será a representação feita pelo seu representante legal, né? Serão eles, né? Quando o ofendido não puder fazer representação nesta ordem, né? Ordem preferencial. Primeiro, o cônjuge. Segundo, o ascendente, ou seja, os pais da vítima do ofendido. Terceiro, os descendentes, né? Os filhos, netos da vítima do ofendido. Ou quarto, irmão. Se o cônjuge não propuser, o ascendente, que são os pais, está autorizado, né, a propor. Se o ascendente não puder, ou seja, os pais, os avós da vítima ou do ofendido, o descendente, filhos, netos, né, está autorizado a representar. E se o descendente não puder, o irmão do ofendido está autorizado. Por que eu falei, no caso do ascendente, pais e avós, né? Porque às vezes ele não tem os pais dele. A vítima não tem pai, mas tem um avô. Não tem os pais, mas tem um avô. Por que eu falei nos descendentes, falei filhos e netos? Porque de repente a vítima tinha um filho único, mas tinha 2 netos, né? Filho único dele morreu, quer dizer, ele tem ascendente, só que ele tem descendente, só que não é o filho, é o neto. Então, às vezes a gente fica assim, descendente, filhos, descendente, isso é direito de família, né? Motivo para a gente estudar junto aí, mais para frente. Descendente, filhos, netos, bisnetos. Ascendente, né? Os pais, os avós. Então, quer dizer, a gente fica assim muito atrelado. Meu descendente, meu filho. Pô, de repente você não tem filho, mas tem neto. Teu filho único morreu, mas deixou 5 filhos aí. Pô, tu tem 5 netos. Quer dizer, se você, na ordem de preferência, não tem cônjuge, a vítima, né, o ofendido, não tem cônjuge, não tem ascendente, pais, avós, bisavós, não tem. Aí, vamos então, já tirou o cônjuge. Já tirou os ascendentes. Ascendente, não é ascendente. Ascendente. Pais, avós, bisavós. Não tem também. Então vamos para os descendentes. Tem filho ou filhos? Não tem filho. Tem netos? Tem.
descendente. Então, o neto pode representar, né, a vítima ou o ofendido. Agora, se não tem cônjuge, se não tem ascendente, pais, avós, bisavós, não tem descendentes, filhos, netos. Tem irmão? Tem. Então é o irmão que vai, é o seu representante legal. Então a gente fica muito atrelado. Descendente é filho, filhos e netos. Ascendente, pais, pais, avós, bisavós. Ok? Então tá. O representante legal, né, está autorizado a propor a ação através do advogado de defesa ou do defensor público, tá? Se não tiver condições. Artigo 24. Nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei o exigir expressamente, de requisição do ministro da Justiça ou de representação do ofendido, que é a vítima ou vítima, né? Ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Ele quer dizer aqui que é o representante legal. Parágrafo 1º do artigo 24. No caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente. Declarado ausente não é de boca não, pô. Declarado ausente por decisão judicial. O direito de representação passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Lembrando, como eu falei, ascendente, porque na prova ele vai te dar uma situação hipotética, tal, a vítima e tal, não sei o que, o seu bisavô, tá? Pô, cara, já que não tinha cônjuge e não tinha avô, bisavô, avô, bisavô, não tinha pai, avô, bisavô. Quer dizer, você não pode ficar atrelado só a descendente, filho. Não, filho, filhos ou neto, netos, pô. Ascendente, meus pais, meus avós. Pô. Tem pai? Não. Mas tem avô? Tem. Tem um avô vivo. Bom, ele pode entrar, ele está autorizado, né, a te representar legalmente para propor a ação penal, né, na queixa-crime. Beleza? Ministério Público denúncia. Isso está lá na ação penal, tá? Já tem no nosso canal aí. Parágrafo 2º, seja qual for, artigo 24, seja qual for o crime, quando praticado em detrimento do patrimônio ou interesse da União, Estado e município, a ação penal será pública. Então vamos fazer o fechamento aqui. A representação, que vem expressa na lei do ofendido, que tem um prazo decadencial de 6 meses, contados da data do fato que aconteceu ou do conhecimento da autoria de quem praticou, né? Ou essa representação do ofendido ou do seu representante legal tem a natureza jurídica de uma autorização. Tem a natureza jurídica de uma autorização. Entretanto, esta autorização não tem uma forma específica. 2 pontos. Pode ser feita na delegacia, pode ser feita pelo promotor de justiça, podendo ser feita inclusive pelo magistrado, pelo juiz. Esta representação não existe uma exigência legal de como ela deva ser feita, não existe um modelo de representação específica. Na prática, a representação é feita na delegacia porque é abre aspas, porta de entrada da vítima ou ofendido, em sua grande maioria, né? Dificilmente uma vítima procura diretamente o promotor de justiça, mas é possível. Dificilmente a vítima vai procurar diretamente o juiz, mas é possível. Por que é possível? Porque a lei não proíbe, tá? Normalmente é na delegacia que é feita essa representação do ofendido, que é ou vítima, que é a mesma coisa, sinônimo, ou seu representante legal, tá? Geralmente é feito na delegacia. Porém, não existe uma forma específica, reiterando, para essa representação. E qual seria a amplitude dessa representação? Bom, será o que a vítima disser, o que aconteceu. Ela vai narrar o fato dela, tá? O que aconteceu com ela. Ou o representante legal vai dizer o que aconteceu com a vítima, né? Ou ofendido. Vamos supor que tivesse ocorrido 3 crimes, mas a vítima só diz que aconteceram 2 crimes. O promotor de justiça pode promover a denúncia pelos 3 crimes? Não.
somente pelos dois que estão na representação do ofendido, que é a vítima, né? Ou do seu representante legal. Então, a amplitude da representação, não os fatos trazidos pela vítima. Ou seja, então a amplitude da representação está nos fatos, melhor dizendo, nos fatos trazidos pela vítima. Lembre-se que, no processo penal, o acusado se defende de fatos, ou seja, descrição fática. Por isso que a capitulação dos artigos, a tipificação do crime, pode mudar ao longo do processo penal. A pessoa pode ser denunciada pelo crime, por exemplo, de tráfico de drogas, e esse crime pode ser redefinido, que é o que chamamos de desclassificação para o crime de uso. A pessoa pode ter sido denunciada pelo crime de homicídio doloso e pode ser desclassificada para lesão corporal culposa. Estou com tempo ainda? Estou. O que o acusado se defende, que é o princípio da consubstanciação, não é do tipo penal que ele está sendo acusado. Ele se defende dos fatos. Por isso que narrar os fatos e provar os fatos são muito importantes no processo penal, ok? Lembre-se sempre, no processo penal, o acusado se defende dos fatos, princípio da consubstanciação, e não da tipificação contida na denúncia. Tipificação contida na denúncia, artigo 121, homicídio simples, artigo 151, né, roubo. Ele se defende dos fatos, né, narrados, ok? Isso é muito importante. O ofendido vai representar, tem um prazo decadencial de 6 meses contados da data do fato ou do conhecimento da autoria, né, de quem cometeu o crime, pelos fatos. O ofendido vai representar pelos fatos que o ofenderam. É por isso que a amplitude está relacionada aos fatos. A vítima que não tiver capacidade postulatória, ela poderá ser representada por seu cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Pergunta de prova. O cônjuge é aquele que é casado com uma mulher e se a vítima viver em união estável? Resposta: pode ser representado pelo companheiro ou companheira, pois é legalmente equiparado, tá? Vou reiterar aqui uma dúvida que eu falei, porque 52 anos de idade, meu olho realmente já, eu tenho que mudar meu óculos. Somente pelos crimes, né? A amplitude da representação, os fatos trazidos pela vítima. Ou seja, o acusado só responde pelos fatos trazidos, pelos fatos narrados pela vítima. Tá ok? Beleza? O ofendido, né, a vítima, pode se arrepender de ter representado, ou seja, ela foi na delegacia perante a autoridade policial e fez sua representação contra fulano de tal que praticou um crime contra, no caso, a honra dela, e fez isso por ser o ofendido funcionário público. Então, nesse caso, nós temos um crime de ação penal pública condicionada à representação, que tem um prazo decadencial de 6 meses, contados da data do fato ou do conhecimento da autoria. Nesse caso hipotético, crime contra a honra, que a maioria, de um modo geral, os crimes contra a honra são crimes de ação privada. Porém, a pessoa se arrependeu, não quer mais que essa ação penal seja promovida. Ela pode se retratar até a propositura, ou seja, o oferecimento pelo Ministério Público da denúncia. Pode haver a retratação, inclusive pode haver a retratação da retratação até a propositura da denúncia. Mas, já bem, no caso da retratação pode acontecer até o oferecimento do Ministério Público da denúncia, o que é diferente de recebimento da denúncia pelo juiz, tá? Essa que é a situação. Até a propositura da denúncia pelo Ministério Público pode haver retratação, inclusive pode haver a retratação da retratação, até a propositura da denúncia. Mas veja bem, no caso de retratação da retratação, pode acontecer até o oferecimento da denúncia
pelo Ministério Público, o que é diferente do recebimento da denúncia pelo juiz. Uma coisa é o oferecimento do Ministério Público, outra coisa é o recebimento do juiz, coisas distintas. Vamos falar aqui a parte especial, que é o caso da Maria da Penha. Lei Maria da Penha. Em relação aos crimes de lesão corporal, nós sabemos que o crime de lesão corporal leve, ele se processa mediante representação do ofendido, vítima, ou do seu representante legal. Nos casos da Lei Maria da Penha, o processo penal por crime de lesão corporal leve, ele vai se processar mediante ação penal pública incondicionada, não precisa da representação. Não são todos os crimes. Se aplica ao crime de lesão corporal leve da Lei Maria da Penha, se processa mediante ação penal pública incondicionada. Os outros crimes de lesão corporal, ação penal pública condicionada à representação. Então, a Lei Maria da Penha é uma exceção, tá? As lesões graves e gravíssimas já são incondicionadas por sua própria natureza, tá? Por que a Lei da Maria da Penha existe? Os crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher envolvem um ciclo de violência. A mulher é agredida, depois a mulher denuncia, depois o marido ou companheiro se arrepende, ela perdoa, vive bem, nova violência, nova denúncia, novo perdão, até o feminicídio. Então, continuaremos daqui falando sobre a Lei Maria da Penha no próximo encontro, ok?